Olá, mano inscritos e ainda não inscritos. Bem-vindos de volta ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy e hoje teremos mais dicas e truques para o nosso Samsung A55. Mas antes, não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal, compartilhe se possível para ajudar outras pessoas e se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muita novidade por aí. Sem blá blá blá, bora lá? 1, 2, 3, let's go! Vou começar lembrando vocês que já tem vídeo dessa personalização maravilhosa aqui no canal. Também já tem vídeo de unboxing do A55 rosa lindão e vídeo de unboxing de capinhas maravilhosas para ele. E a nossa primeira dica é muito útil. Eu uso sempre. Imagina a quantidade de ligações de gente que vocês não conhecem, de telemarketing, spam, várias coisas chatíssimas que vocês não recebem por dia. Gente, pasmem, mas é muito fácil de vocês identificarem e bloquearem essas ligações e ninguém vai encher o saco de vocês. Como vocês vão fazer isso? Vocês vão abrir aqui o aplicativo Telefone, vão vir aqui nos três pontinhos, configurações e vocês vão habilitar aqui, ó, proteção ID de chamada e spam. Eu não tenho como habilitar porque eu não estou com chip, mas eu vou pegar o outro telefone. Aqui no meu S21FE, como tem o chip, ele me dá a opção de habilitar. Uma vez habilitado, você clica aqui e esse aplicativo ele vai identificar as chamadas. Então, se ele identificar uma chamada em spam, ele vai te mostrar spam suspeito, coisas desse tipo. E aqui você tem a opção de bloquear chamadas de spam e scam. E aí vai de cada um, porque pode ser, por exemplo, que você tem uma operadora de telefone que esteja te ligando. Se você bloquear, ele vai cair como spam, de repente, não sei. Então, aí vai de cada um. Se você não quiser mesmo que ninguém te ligue, é só você bloquear. Outra coisa que você pode definir é a suavidade do movimento da sua tela de jogos, etc. Você vem aqui, ó, em configurações, rola até visor e aqui suavidade do movimento. Ele vem por padrão em 60 Hz. Para economizar a sua bateria, você prolonga a duração da bateria deixando nessa taxa de atualização. Eu, como não jogo, para mim é perfeito, não tem problema nenhum, eu deixo aqui no 60. Você pode deixar adaptável, que eu acho que ele vai até 120 Hz, e aí ele vai se adaptando conforme eu uso. Porém, essa opção não é compatível com o modo de economia de energia, e eu sempre deixo meu modo de economia de energia habilitado, então para mim só resta o padrão. Mas se você quiser, vem aqui, ó, desabilita modo economia de energia, e ele vem aqui, ó, obter animações e rolagens mais suaves, ajustando automaticamente sua taxa de atualização da tela para até 120 Hz. E aí você vai ter uma tela com mais fluidez, mas no dia a dia, uso normal, não vale a pena. Deixa aqui no padrão, aplica. E essa terceira dica é para economizar bateria. Eu faço isso toda vez que eu pego um telefone novo. Você vai vir aqui em configurações, conexões, mais configurações de conexão e vai vir aqui, ó, em impressão, vai clicar e vai desativar. A menos que você use muito a impressora, você deixa ligado. Caso contrário, desabilita, porque ele fica buscando por impressora e ele acaba consumindo bateria. Então, de pouquinho em pouquinho, a galinha enche o papo, não é? Então, vamos economizar a bateria desabilitando essa função. Lembrando que, se você quiser imprimir alguma coisa através do seu celular, é só você vir aqui e habilitar. Outra coisa chatíssima também quando você compra um celular é isso aqui, gente. Virou a tela, aparece esse Google chato, esse Google Discovery. Como você faz para desabilitar? Você vem aqui, ó, em configurações, rola até tela inicial, adicionar página mídia à tela inicial. Você pode clicar aqui. Esse aqui só tem a opção do Google Discover, mas pode ser que outros celulares tenham outras opções. Você vem aqui, ó, desativa ou escolhe outra opção se você quiser. Desativou, saiu, ele não vai mais te encher a paciência. E para finalizar esse vídeo, a gente tem o histórico de notificações.
Vamos supor que você tenha recebido uma notificação de WhatsApp, alguma coisa, alguma mensagem, e você ignorou, ou você veio aqui e limpou. Para você ver o histórico dessas notificações, primeiro você tem que habilitar. Vem aqui, ó, configurações, rola até notificações, configurações avançadas, histórico de notificações e ativa. Uma vez ativado, ele vai marcar aqui as notificações das últimas 24 horas. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui. Como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!